está em casa, um beijão pra você. Estamos aqui mais uma vez no nosso episódio de hoje do Podcast Cultural com dois nomes muito importantes no meio junino. Não só no meio junino, no meio cultural como um todo, né? Mas sabendo disso, que a gente hoje em dia, querendo ou não, temos que aceitar as quadrilhas juninas, elas estão movimentando toda a cultura nacional, porque no período junino para-se o Brasil para assistir quadrilha. Então eu hoje estou aqui com uma quadrilha que eu admiro muito, eu quero depois contar uma história sobre essa quadrilha. A Junina Babaçu, com meu amigo Tássio Monteiro e com meu amigo Davi Patrício. Eu não posso deixar de perguntar para vocês, antes de mais nada, quem é Tássio Monteiro? Tássio Monteiro é um agente cultural do Ceará que começou a fazer, a brincar quadrilha junina em 1989, numa escola da periferia de Fortaleza, e de lá para cá é esse agente cultural que fomenta a cultura junina, que começou como uma brincadeira de adolescentes e hoje me encontro aí envolvido nessa manifestação cultural tão latente, no Nordeste, tão latente no Brasil. Quem é Davi Patrício? Rapaz, Davi Patrício é um cara desenrolado. Cara, o Davi Patrício é produtor musical, hoje produtor musical, mas um antigo fã da Junina Babaçu, que dança quadrilha em colégio desde a infância e cresceu apreciando e sendo fã e admirando o movimento junino do Ceará e se inseriu na Junina Babaçu, começou a sua experiência junina na Junina Babaçu. E hoje produz repertório de quadrilha para vários grupos aí pelo Brasil. Falando em repertório, produção lá do Davi, eu preciso salientar, eu tenho um segredo sobre mim. Eu particularmente, eu amo quadrilha, todo mundo sabe que eu faço quadrilha, eu amo a história junina. O Piauí é minha paixão, é o meu estado de nascimento e tudo. Mas eu não ouço quadrilha depois de temporada junina, eu não ouço, eu não fico vendo vídeos. Pra mim, quadrilha, eu vivo São João intensamente, até agosto. Depois disso, eu não ouço quadrilha. E o que acontece? Eu tenho dois repertórios que eu não deixo de ouvir. Toda viagem minha, que eu viajo muito, eu trabalho em várias cidades do Piauí, Aí eu fico mais circulando, fico mais dentro de um carro. Eu escuto muito a Babaçu no ano da Ópera Junina, muito. Aquele repertório pra mim, ele me faz arrepiar até hoje, eu sinto a mesma emoção. E escuto muito a Junina Explosão Estelar do ano da Sebastiana. São João, crescente lua cheia de emoção. Oh lua, 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 oh lua das noites de São João. Aquele instrumento que eu iria me apaixonar. A vida tão difícil nunca me fez desistir. O sonho de ser sanfoneiro eu tinha que seguir. E hoje a sanfona chora no toque de minhas mãos. Eu sou Sebastiana
eu não sabia que tinha sido feito por você, né? Como eu disse anteriormente pra você, eu não sabia que tinha sido feito por você. Eu jurei o tempo inteiro que aquela produção musical tinha sido produzida lá dentro do nosso estado. E esse ano, quando eu tenho muita amizade com a sua esposa, a Maria Nery, eu conversando com ela, descobri que tinha sido você. Eu não sabia, eu fiquei surpresa. Olha, pois é um repertório que eu ouço muitíssimo. Eu queria perguntar pra ti, o que foi produzir aquele espetáculo da Explosão Estelar? Cara, foi um processo muito interessante, porque assim, a Jessi, que é a grande cabeça pensante, a Jessiane Souza, rainha da Explosão Estelar, que é a grandíssima cabeça pensante de lá, ela é uma artista nata, né? É uma artista nata, assim, ela respira isso, né? Respira arte. E uma especificidade dela é que ela não consegue muito bem expressar em palavras, assim, não sempre, né? Ela não consegue sempre expressar muito bem em palavras o que ela quer para um momento, o que ela pensou para alguns momentos do espetáculo, né? E um dos grandes desafios de trabalhar com a Estrelar é esse, materializar o que é criado por eles, assim. E é um desafio que engrandece muito, né, bicho? Assim, desafio sempre deixa a gente mais forte, né? E é um prazer trabalhar para Estrelar, bicho. O Sebastianos é maravilhoso porque é muito regional, né? Assim, traz o elemento sanfona forte e é isso que a gente faz, né, bicho? A gente faz música junina e música junina é isso. Eu acho que eu sempre digo uma coisa, quando eu tô falando, primeiramente, né, falando da Jessi, ela é uma artista, graças a Deus ela é do nosso Piauí, eu tive a oportunidade de ver ela em algumas quadrilhas aqui do Ceará, ela já vai fazer a apresentação especial aqui. E atualmente a quadrilha dela, em 2025, ela foi a campeã do estado e representou muito bem o Piauí por onde ela passou. Inclusive, no ano de 2024, que a Sebastiana foi em 2024, quando eu vi pela primeira vez o show da Junina, que eu assisti na cidade de São Miguel do Tapuí, que eu tive a oportunidade de avaliar eles, eu chorei. É muito difícil você ser um jurado. Inclusive, nesse ano de 2025, eu pedi para sair da mesa julgadora do estado, porque eu vi que a emoção estava entrando e tomando conta de mim. Então, quando você se emociona, eu acho que você meio que procura... Tem falhas ao julgar e ver os erros. Eu vejo desta forma. E quando eu assisti a Explosão Estelar lá em São Miguel do Tapuí, eu me emocionei muito logo na abertura. Inclusive, foi um ano que eu apostei muito na Estelar, como se fosse a campeã do estado. Mas, infelizmente, naquele ano não deu. E esse ano, ela veio só buscar e representou o estado muito bem e continua contigo, né, Explosão Estelar? Continua. Desde quando? Rapaz, a gente faz a Estrelar, eu estou à frente da produção musical da Explosão Estrelar desde 2022. Desde 2022? Exatamente. Davi, uma dúvida que eu tenho em relação ao teu trabalho em si. Sim. O que é produzir? Porque quando você é contratado, você dá tudo de si. Mas quando tu fala do teu coração, tu já tem que dar até, como diz a mamãe, a moela. Como é fazer a produção musical da Babassu hoje? Cara, assim, a produção musical da Junina Babassu, ela acontece de uma maneira um pouco diferente da produção musical que eu faço para outros grupos, né? Porque assim, hoje, se você me perguntar, o meu grupo hoje é a Junina Babassu, né? Eu faço parte da Junina Babassu, né? A Junina Babassu tem um grupo musical muito que eu era super fã antes de me tornar colega de trabalho deles, né? E sempre foi uma política natural do grupo musical produzir, que o grupo fizesse essa produção musical todos juntos, né? Eu assumi meio que uma frente disso, assim, um papel de com um pouco mais de responsabilidade por isso, de alguns poucos anos para cá. Mas a Babassu em todos os âmbitos, até o Tasso pode afirmar um pouco mais sobre isso, em todos os âmbitos da Junina Babassu, nada é feito a uma mão só. Nada é feito a uma mão só. Coletivo de produção. Assim, eu digo hoje que o grande forte da Junina Babassu é o coletivo, assim. Tem muita gente boa inserida na Junina Babassu e na parte musical não é diferente, né? Assim, hoje a gente conta com a volta de elementos importantes que haviam saído do grupo. O baterista Vadinho Xavier voltou agora, o meu amigo pessoal, além de colega de trabalho.
E assim, ele também tá chegando junto nessa produção musical junto com a gente, entendeu? E é isso, bicho. A Junina Babaçu, especificamente, ela nunca foi trabalhada a uma mão só, assim. Em algum momento a gente, por exemplo, essa música que foi lançada agora, Tem Fogueira Queimando, eu fui dirigido, mas a produção é minha, o arranjo é meu. Mas eu fui dirigido por eles, entendeu? E a gente vai se ajustando, entendeu? Mas nunca uma mão só. Nunca uma mão só, sempre alguém dá uma opinião. É bonita essa humildade. Sempre alguém trabalha junto. Essa humildade é bonita e é a prova. Eu acho que a chave do sucesso tá aí, porque é difícil você olhar para o outro e dizer, tá melhor do que o que eu pensei. É muito difícil isso. Você tem que ter consciência de quem é você e de onde você quer chegar. Porque é difícil isso. A Babaçu tem realmente essa característica que o Davi está falando de a gente ter equipes, né, de trabalho, né? Assim, seja é uma equipe coreográfica, é uma equipe de criação, é uma equipe de figurino. Assim, na Babaçu nada vem pronto, a gente não contrata o figurinista e ele traz o figurino pronto para a gente. A gente dialoga e vai construindo aquela peça. Do mesmo jeito coreograficamente, muita coisa que é ensaiada com os coreógrafos, quando chega na quadra, a gente vai dando aquela moldada, né? Assim, as pessoas que têm mais experiência nessa área. E os meninos recebem muito bem, a gente já tem essa política na Babaçu, das coisas não serem entregues, pronto, é o fulano, é do jeito que o fulano entregou. Não existe isso na Babaçu. É tanto que se comenta muito do São João, o projetista da Babaçu, o ano tal foi fulano. Babaçu nunca teve um projetista. Sempre foi um coletivo. Sempre foi um grupo que a gente chama de grupo de criação. Ninguém, nunca, em nenhum ano da Babaçu, nem em 2011, quando nós retornamos para o São João, o trabalho não foi feito por uma pessoa só, foi feito por uma equipe. Né? E assim, é uma coisa que dá certo, assim, a gente bate cabeça, tem momento que há realmente uma discordância, né, de ideias, mas é justamente nesse conflito que a gente consegue estabelecer o que a gente acha que é melhor para o grupo. Onde oculto do mistério se escondeu, sei que levas todo em ti, não me ensinas. A minha mocidade eu visitava todo dia, essa ponte a minha alegria, chegava em Juazeiro da Bahia. É Bahia, Juazeiro, é Bahia, todas duas eu acho uma coisa linda. Você é presidente lá há quanto tempo? Eu fundei o Arraiado Babaçu, porque a Junina Babaçu, ela vem do Arraiado Babaçu, que é essa quadrilha que começou em 1989, numa escola particular da periferia de Fortaleza. E aí a Babaçu, o Arraiado Babaçu, ele teve uma história até 2002. Aí em 2002 nós paramos, foi o ano que eu me formei e tudo, eu precisava dessa parada porque assim, era muita coisa, na época eu ainda muito jovem e eu disse, rapaz, eu preciso para cuidar da minha vida, me formar e passar no concurso e tudo, aí dei aquela parada, mas foi impossível ficar fora. Tem como. Eu parei na temporada de 2002, 2003 eu fui para Beija-Flor do Sertão. Aí eu pensei que eu ia só para brincar, o São João, só me divertir, né? Mas eu acabei entrando de cabeça no projeto, fui para a equipe da diretoria da Beija-Flor e nós passamos aí um período aí que foi o período áureo, né? Da Beija-Flor do Sertão, bicampeã nacional, tricampeã do Nordeste, ficou conhecida no Brasil inteiro, né? A gente contribuiu com essa história também da Beija-Flor do Sertão. Aí quando a Beija-Flor parou, nós retornamos em 2011. Aí já com outra nomenclatura, a gente deixou o Arraiado Babaçu e colocamos Junina Babaçu, né? Que era uma coisa que a gente via muito no São João, as quadrilhas sendo chamadas de Junina, disse, pois não, vamos chamar Junina Babaçu. E aí no primeiro ano nós já fomos a campeã estadual, né? Num trabalho que ninguém acreditava, porque todo mundo, vai ser uma Beija-Flor do Sertão com outro nome. Aí a gente veio com um trabalho bem regional.
falando do centenário de Juazeiro do Norte, né? Fazendo uma pesquisa de campo muito bem feita e foi um sucesso o trabalho. Fomos representar o Ceará fora no Campeonato Nacional do Brasileiro de Quadrilhas. Foi um ano maravilhoso. Aí, daí, de 2000 anos para cá, a gente vem sempre trazendo trabalhos que contribuem com a cultura popular do Nordeste, né? Com a cultura popular do Brasil, assim, trazendo também pessoas que contribuem com esse universo junino que perpassa ali o domínio da Babaçu. Muitos deles hoje trabalham para grupos em todo o Brasil, como é o caso do Davi Patrício, que faz trabalho de quadrilhas em todo o Brasil. Os nossos roteiristas, né, porque não é só um roteirista, as pessoas que trabalham na criação trabalham também para grupos aqui no Ceará e fora do Ceará. Os nossos coreógrafos trabalham, né, aqui para quadrilhas do Ceará e fora do Ceará. Quer dizer, a gente expandiu, né, o trabalho da Júnior Babaçu. A Júnior Babaçu não é só uma quadrilha do Ceará. E aí, os nossos figurinistas, né, porque é uma equipe também, hoje desenha aí para todo o canto, para o norte. Tem os quadrilhos do Piauí que são eles que fazem. Pois é, e aí é isso. A gente fica muito feliz em conseguir chegar onde nós chegamos, né? Conseguir levar não só aquele espetáculo de uma temporada, mas os nossos profissionais para trabalhar aí para o São João do Brasil. E rentabiliza toda uma galera que está ajudando o grupo, né? Com certeza. Ó, eu não sei se vocês têm dimensão, mas a Babaçu é o sonho de muita gente. Eu e Maria Nery, sua esposa, quando era 2017, a Maria Nery, ela ajudou a fazer o tema lá dos anos 60. Qual era o nome, Maria, do nosso tema? Sobre os anos dourados. A Maria Nery tá ali atrás, eu vou já mostrar bem aqui no vídeo pra vocês. E aí o que acontece? A gente viajando junto, voltando do Globo, né? E naquele ano a gente não foi muito feliz com o resultado do Globo, a gente ficou revoltado. Viemos todo mundo chateado naquele dia. Foi caos. E conversando, eu tava sentado na cadeira da frente, a Maria atrás de mim. Eu nunca vou esquecer desse dia, porque eu já amava a Babaçu. A Babaçu me comprou na Ópera Junina. Porque até então, naquela época, né, contando essa história que eu achava perfeita, quadrilha pra mim era só fazer aquele espaço tradicional. Eu disse, não, essa quadrilha estilizada, porque na época era estilizado o nome, né? Hoje é quadrilha normal, não é mais estilizado. Todo mundo tem uma mesma linha. Linha. Tem uns grupos mais regionalizados, sim, mas não é uma quadrilha tradicional. Como é o caso da Zé Testinha, ela é bem tradicional. Na realidade, a Zé Testinha é uma quadrilha temática, né? Porque ela tem o cangaço como tema. Exatamente. Né? A gente não pode nem dizer que é uma quadrilha tradicional. Pega a essência da palavra, ela é toda já transformada, né? Você vê pelos figurinos, pela maquiagem, né? pela ótica. Que é linda também, a Zé Testinha é um espetáculo à parte. Para quem ama quadrilha assistir, ela é emocionante. E aí nessa questão eu era fã de quadrilha tradicional, naquele espaço baixinho, a rainha tinha que entrar meio baixinho, arrastando no chão, e eu achava aquilo o máximo. E aí um dia um amigo meu me apresentou no YouTube, acho que já era o YouTube, no Orkut, um vídeo da Babaçu com a Ópera Junina. Nossa, eu nunca vou esquecer daquele espetáculo, quando eu olhava para aquela mulher linda, porque ela era linda, né? Ela era realmente uma rainha. Eu disse, gente, como é que alguém faz isso? Adriana.
E aí, do nada, eu fiquei, gente, eu quero isso na minha vida. Aí eu comecei a estilizar a minha quadrilha na época em questão. E aí, na minha quadrilha, eu tinha esse sonho de fazer um espetáculo similar àquele, mas era difícil, porque até pra gente copiar o repertório de vocês era um caos, porque hoje você consegue um aplicativo, você baixa a música do YouTube, porque assim, na minha cidade tinha 2 quadrilhas, a minha que era a melhor, e a quadrilha dele ali atrás, que é o Fabrício, que era a pior da cidade. A Junina Caruaru, isso não vem em questão, ele sabe disso. E agora, quadrilha, é show! Ao vivo! Aí ele conseguiu o CD, na época em questão, da Ceará Junino. Todo. Ele não deu trabalho nem de tirar o nome da quadrilha. E eu louco querendo conseguir pelo menos a música da Adriana Dias. E não consegui. Eu tenho esse sonho até hoje, eu vou botar agora aqui só para realizar esse sonho de infância. E voltando, aí nessa viagem a Marianelli contou, né? Aí era Tássio também, o nosso musical de lá era o Tássio. Era outro, não, era o Tássio lá do Maranhão. E o Tássio perguntou, Maria, se tu não dançasse aqui, qual era o teu sonho? E ela disse, Junina Babaçu. E eu olhei pra trás, entre as 2 poltronas, tipo, mãezinha, falei, vamos nós 2? E aí hoje a Marianelli dança na Babaçu. Eu digo, Maria, só falta eu. Só que ela foi falsa e me abandonou, fiquei pra trás. Tô brincando. Foi, ela abandonou. Vai ser muito bem-vindo, você também, Pai, eu não aguento pra fazer aquele espaço, não. Mas, voltando aqui para o nosso papo da Junina Babaçu, tem uma coisa na Babaçu que me deixa muito curioso, eu acho que todo mundo. Primeiro, a Babaçu é como uma empresa, vamos ser realistas. Quem tá de fora vê como uma empresa, o profissionalismo dos componentes, né? Você não olha para aquela quadrilha e não vê mais aqueles meninos sem responsabilidade. Como era antes a gente fazia quadrilha como? Com estudante. Só tinha estudante na quadrilha. Ah, hoje tem aula, não posso ensaiar. O papo era assim, na minha época, né, que eu dançava. E você vai na Babaçu, você olha, tem nutricionista, tem enfermeiro, tem dentista, tem todas as áreas segmentadas, tudo. E é um profissionalismo sem fim. Eu tive a oportunidade, algumas vezes, de ver os bastidores da Babaçu antes de entrar em quadra. E aquilo me encanta, porque é uma coisa que a galera está segura de si. Eu não consigo olhar para a Babaçu hoje e ver uma quadrilha que esteja longe dos grandes palcos, do pódio. Eu não consigo. Para mim é uma surpresa quando acontece um evento como esse, né, de a Babaçu ficar longe do pódio. Por quê? Porque eu tenho quadrilha como uma seriedade de produção. Eu sei o trabalho que dá, eu sei quanto é que custa e só você sabe o que vocês passam para produzir, tá entendendo? É difícil. Fazer quadrilha, não consegue mais fazer quadrilha com rifa. Para 2026 nós começamos a trabalhar em agosto agora de 2025. Terminou a temporada, nós iniciamos o processo de escuta das temáticas. E aí no final, na primeira semana de setembro, nós já escolhemos o tema que é o tema que está sendo trabalhado para a temporada de 2026, né, que foi uma proposta do Davi Ramos e produzido todo o material, a pesquisa pelo Hard, Taiwan e Marcelo e pela equipe de criação, né? A equipe de criação. Estou falando dos meninos que no começo eles encabeçam mais, que vão para aquela pesquisa. O Hard é historiador e tudo, e ele faz uma pesquisa minuciosa e aí a gente leva para o grupo de criação e vai fazendo ali as adaptações para roteirizar. Nós começamos em agosto, né? Assim, num trabalho assim, escutamos 7 temas, né? E aí na hora que o Davi nos apresentou essa proposta, assim, deu logo um estalo. E aí a gente já concluiu o processo, mas todo mundo já sabia que ia ser aquele tema, porque mexeu com a gente, né? Que é o tema sobre o pessoal do Ceará, né? Que é um movimento que aconteceu na década de 70 aqui no Ceará e esses grandes artistas fizeram sucesso nacional, né? E aí Fagner, Melinha, Belchior, né? E aí a musicalidade desse tema mexeu com a gente. Eu acho que foi isso. Eu disse, não, esse tema, a Babaçu precisa trazer esse tema para o São João. E assim, aí ó, figurino, nós estamos agora no processo de confecção de figurino. E já nunca tinha acontecido isso na Babaçu. A gente sempre deixava o figurino por último. A gente fazia todo aquele processo de roteirização, organizava tudo. Aí quando a gente já começava a visualizar o espetáculo, é que a gente ia
pensar no figurino. Esse ano não, a gente fez tudo, terminou, escolheu, roteirizou, já passamos pro estilista do nosso grupo, que esse ano vai ser o Irei Rocha. Ele voltou para a Júnior Babassu, ele nunca saiu na realidade, mas há alguns anos, desde 2019, que ele não faz o figurino principal da Babassu. E aí, em 2026 ele assina o figurino principal da gente com o apoio aí da nossa equipe de criação. E pra gente está sendo assim, ó, termina, é como se fosse o carnaval do Rio de São Paulo, termina a temporada e a gente começa outra. Literalmente agora é São João o ano inteiro. É o ano inteiro, gente, tem que ser. Realmente a gente que trabalha. Davi, vocês já estão na quarta música, né? Vão entrar na quarta música do repertório de 2026. Também é uma coisa que pra gente é uma novidade. Super novidade. A gente vai começar a trabalhar com o regional a partir de novembro, né, Davi? Final de novembro, começo de dezembro. Assim, com força total a partir de janeiro mesmo começava, entendeu? Agora, hoje a gente já tá com 4 músicas prontas. Mas aí vocês produzem a música, a equipe de música, né, de repertório, e aí apresenta pra direção? Sim, a gente tem um grupo, né? Essa logística é uma logística meio que padrão. Junto. A gente tem um grupo. E a equipe de criação vai para os ensaios no estúdio, né? Assim, os meninos que estão mais à frente, eles participam dos ensaios. E como o Davi disse... Os meninos que tomam decisão criativa, né, no espetáculo, eles estão com a gente também, no estúdio, entendeu? E aí, isso é importante, não foge do tempo. E como é feito a produção, é coletivo. Nós temos muita sorte. Porque a Babassu tem uma equipe de músicos excelente. Muito bom. E olha, eu fico assim, impressionado pela qualidade. Eu agradeço muito a Deus assim, de a gente ter conseguido juntar uma equipe tão boa, de gente tão talentosa. E aí a coisa flui. Tem muito... Assim, tem divergências, tem conflitos, mas a gente, no final, a gente se acalma e chega num denominador comum, mas tem embates também, não é? Não é só amor não, né? Não é só amor não, viu? Olha, pois, e nesse ano de 2025, no ano passado, eu observei muito a banda da Babassu. Né? Lá em Açailândia, Maranhão, teve o Nordestão e eu fiquei muito triste, eu estava na organização do evento também, porque eu faço parte da UNEG, e teve um grande imprevisto com o som na hora da Babassu, mas eu só consegui olhar porque eu não conhecia ainda o Davi, né, de imagem. Eu conheci, já estava começando a conhecer de nome, né, porque a galera dizendo, não, o Davi é que faz a produção musical, e todo mundo baba na produção musical da Babassu, todo mundo tem que respeitar, né, é uma coisa que você espera, quadrilheiro espera o ano inteiro pelo repertório da Babassu, isso é tradição, repertório e rainha, vai manter ou vai mudar? É 2 perguntas que a gente passou antes fazendo, viu, quadrilheiro? Nossa, até porque quando a Mara entrou, a gente ficou todo mundo... Quem ama a quadrilha ficou de boca aberta. Assim, a Mara? Na Babassu. Na Babassu. Aí todo mundo, gente, tenho que assistir. Todo mundo foi assistir, babou. Babou na Mara, porque a Mara é perfeita. Não, ela arrasta. Ela já é a metade de uma quadrilha sozinha. Ela ainda vem com aquele time forte. E aí eu, observando a tua expressão facial o tempo inteiro lá, mas eu não vou mentir pra ti. Lá em Açailândia. Lá em Açailândia, cara, era uma... eu não vou dizer decepção, porque decepção a gente passa o dia tendo decepções, né? Mas assim, sabe aquela coisa tipo assim, poxa, eu não vou mostrar o meu melhor. Mas sabe o que me encantou mais? Não foi tanto ver que vocês, em momento algum, vocês pararam, porque eu teria desistido no primeiro obstáculo. Inclusive foi autorizado pela comissão, né? Que olha, se a Babassu quiser parar, ela para, a gente organiza e depois ela volta. Cara, mas a sintonia de vocês com a quadrilha, com a produção, ela fala sem precisar abrir a boca. Porque não parou, o dançarino não parou de dançar. Sabe aquela energia? Vocês não trouxeram o prêmio, eu sei disso, mas eu não vou mentir. Vocês trouxeram pra vocês o que tinha de melhor lá, o público. Brilho forte, reluzente, entardecer pra descansar. Astro rei, incandescente, nascer como despertar. Brilho forte, reluzente, entardecer pra descansar. Entardecer pra descansar. Júnior Babassu. Eu acho que uma das grandes diferenças, assim, do âmbito musical de quadrilha junina no Ceará para o restante do Nordeste do Brasil, né,
é que no Ceará, isso é uma tradição muito antiga de as quadrilhas todas terem banda, terem regional, né? Isso é uma tradição muito antiga. Na década de 80, as quadrilhas já se apresentavam com trio de forró, entendeu? Com zabumba, triângulo e sanfona. E quem não tinha nas principais apresentações contratava, porque era uma regra, né? E hoje em dia a gente sente que isso faz total diferença no grupo, porque fora do Ceará se vê músicos, se vê regionais tocando, mas assim, no Ceará, tradicionalmente nós músicos que tocamos para quadrilha junina somos quadrilheiros, entendeu? Que estamos ali. A gente não tá ali como músico, a gente tá como quadrilheiro que tá em quadra tocando e dançando junto com a quadrilha, entendeu? Trocando aquela energia com a quadrilha. Né? Ensaia com a quadrilha, que é uma coisa muito importante aqui no Ceará, porque a gente tem um investimento muito alto, porque semanalmente esses músicos eles vão para o estúdio, no caso a Junina Babaçu. Segunda e terça, por exemplo, os meninos estão no estúdio. No domingo eles estão lá na quadra, religiosamente ensaiando com a quadrilha. Do primeiro ensaio até o ensaio que encerra o período da temporada de ensaios. Assim, eles estão lá de madrugada, às vezes, né, Davi? O último ensaio da gente é na madrugada, né, para no outro dia. Todo mundo acho que nós somos quadrilheiros e estamos lá junto com a quadrilha, entendeu? Aí a gente volta pra Ceilândia e no sentido de que a gente não podia parar, bicho. De que a gente estava ali dançando junto com a quadrilha e que se a gente parasse, o grupo iria sentir, entendeu? Não ia ser do mesmo jeito. Pois é, quando a organização veio falar comigo, você quer parar? Na mesma hora eu disse não. A gente vai continuar desse jeito, assim. Eu fiquei um pouco decepcionado porque eu acho que quando você avalia um grupo que passa por uma situação daquela, não é que você vai amenizar o seu julgamento, não, mas você tem que usar um critério diferente. Eu acho que o que aconteceu ali foi porque a comissão julgadora não teve a sensibilidade de perceber que alguns pontos ali seriam prejudicados não porque a quadrilha quisesse ou fosse um erro técnico, porque diante daquela situação, aquilo era o que a gente podia fazer. Né? Harmonia, por exemplo, na segunda música do espetáculo, o som parou completamente. Ficaram só os monitores do palco. E da terceira fila para trás da quadrilha, que tem 10 filas, não se ouvia nada da música, entendeu? E assim, não tem como sincronizar, né? Não tem como sincronizar. De tudo isso, eu só vi um erro coreográfico, foi porque esse erro coreográfico dependia de uma vontade do VS, o VS não saiu. O VS não tinha pra ele. Não saiu e os meninos ficaram, mas aí eles continuaram, né, se tocaram, que o VS não saiu e continuaram. Mas só foi isso, assim, eu sei que aconteceu isso, mas quem está assistindo... Não sabe. Pode ser que não tenha percebido, né, que aconteceu isso. E eu assisti de frente. Mas, assim, é uma pena, assim, porque um festival tão grande quanto o festival da UNEG, que a gente tem o maior respeito e a gente sabe que a organização queria fazer o melhor, né? Mas às vezes diante de algumas situações acaba que acontece esse tipo de coisa. Mas eu tenho certeza que isso é um aprendizado para a gente, é um aprendizado para a entidade, né? Assim, que a gente tem um respeito e essa parceria de participar desses grandes eventos não é de agora, a gente conhece o cuidado, né? Assim, por sinal, independente do que aconteceu lá, eu amei ter sido em açaí. Eu também adorei. Porque a recepção foi nota. A galera lá voltou pra lá. Desde a recepção nos pontos de apoio, né? Eu sei porque eu precisei eu me senti mal na viagem, depois da apresentação, né? E eles me deram toda a assistência, foi
Impressionante. Eu não soube dessa parte. Pois é, mas foi só uma É pessoa só da bastidores. organização. E assim, muito organizado, a prefeitura toda envolvida. Se mobilizaram, Se né? mobilizaram. Eu tô torcendo pra ser lá de novo, novamente. Tô mas torcendo. E aí, o que aconteceu que não deu certo vai ser. Passou, Vai ser. vai ser resolvido e não pode acontecer mais, né? Exatamente. Mas aquela energia da quadrilha me deixou encantado, sabe? Um olhar que eu nunca vou esquecer. A noiva, o retorno dela na hora que ela volta, se eu não me engano na história ela tinha viajado, né? E aí quando ela voltou foi bem uma hora da queda do som. Cara, quando eu olhei, eu esperei eles pararem, eu digo, agora eles vão parar. E não. A noiva, ela fez o quê? Ela incorporou mais ainda o personagem e prendeu todo mundo nela. Na volta dela e na fala dela que quase não era ouvida. Aquilo ali pra mim foi, nossa, encantador. Só quem sabe essa emoção é quem é quadrilheiro. Bicho. Isso é mágico. Pra gente foi muito bom, assim, levar o grupo de volta a um evento como o Nordestão da UNED. Assim, Vocês, é por conta da federação, né? nós Aqui. passamos 10 anos, né, em outra entidade. Aí mudou, aí voltar para a FEPAJUS, ser a campeã estadual, levar o nosso trabalho para um festival nordestino foi assim. Eu também Foi acredito. muito bom, foi muito bom. Aqui no Ceará, a Babaçu, como é que acontece essa logística? Vocês ganham o ônibus do estado ou é a Babaçu que paga ou é os componentes que amam tanto que investe? Na maioria das vezes são os componentes que fazem esse investimento. Assim, a gente tem, claro, em alguns eventos o governo do estado, através da Casa Civil, nos ajuda às vezes com um ônibus, 2 ônibus. Já aconteceu, por exemplo, esse ano a prefeitura de Fortaleza, né? Nos deu os ônibus para o Nordestão, né? A gente ficou muito feliz, fomos falar direto com o prefeito no gabinete dele e ele foi muito atencioso e atendeu esse pedido, né, da nossa entidade, da Junina Babaçu também. Mas assim, a maioria dos eventos fora nós bancamos. Nós, quando eu digo nós, eu imaginei, tá acredito? E assim, a Babaçu, ela tem um material humano muito bom, porque nós temos brincantes que fazem um investimento para dançar na Babaçu. Isso é muito difícil. Isso é uma coisa que, assim, eu sempre digo, quando eu estou conversando... Coisa que também só acontece no Ceará, né? Fora do Ceará. Fora do Ceará, geralmente assim, na proporção que acontece aqui, não acontece em outros. E é um investimento alto, né? Financeiro, é tempo, né? É dedicação. Porque são aí, a gente começa em janeiro e vai até agosto, né? Agora, são nossos um ano. E aí você faz uma viagem dessa, aquele brincante que tem uma situação financeira melhor, faz ainda um investimento maior, porque vai querer ir para o hotel, vai querer ir no carro, vai querer... Já nos encontramos, eu lembro. Muitos de vocês, Na a gente Rede Globo, estava na escola. a gente no Festival da Rede Globo Nordeste, a gente fecha um pacote no hotel para toda a quadrilha. Desde do Bigu ali, que leva as caixas até o maior destaque do grupo, vai estar ali no mesmo local, no mesmo hotel. E a gente se organiza, é uma logística grande, né? Mas a gente levou, no último ano da Rede, 200 pessoas. 4 ônibus e uma carreta. Eu vi, o ano que eu encontrei com vocês lá no Globo, eu não lembro se foi 17 ou foi 18, ou foi 16. Eu fui 3 anos pro Globo e encontrei vocês um desses 3 anos. E eu lembro que o pessoal falava, a Babaçu tá nesse hotel. E aí, na época a gente ficava numa escola, né? A gente, graças a Deus, que eu agradeço muito, a gente ter conseguido a escola, porque, meu amigo, você conseguiu uma escola naquele lugar que acontecia o Globo, que Goiânia, é muito difícil. E a gente conseguia. Aí disseram, a Babaçu tá nesse hotel. Eu ficava, nossa, eles são ricos. Num hotel é muito dinheiro. Acho que a Maria tava até comigo na época. Muito grande. O primeiro ano que a gente foi pra Goiânia foi uma loucura, porque a gente teve que alugar tudo que tinha. Todas as pousadas que você imaginasse, nós alugamos para poder a gente colocar aquelas 200 pessoas ali para dormir, para descansar. Nós fizemos até uma grande festa lá numa rua. Um forró. Pegamos os nossos músicos, fomos essa parte eu perdi, esse forró. Mas lotou. E depois a polícia veio e fez. A polícia acabou com a graça. Tem muitos cearenses reunidos aqui, bora bagunçar aqui. Agora, para finalizar, eu queria perguntar para cada um de vocês. Davi, qual foi a tua melhor produção?
Eita, Jacho. Todo mundo tem uma que ama. É muita coisa, bicho. Eu imagino. É muita coisa. Hoje eu acho que são 5 anos produzindo mais de 10 grupos por ano. Fora as coisas da Babaçu que são super emblemáticas e são, assim, grandes sucessos, né? Cara, muito complicado dizer isso, viu, bicho? Mas todo mundo tem um queridinho. Às vezes é acho- aquele que mais dá Será que trabalho. não foi não foi o Armorial? Hein? O Armorial é um repertório muito emblemático, porque a gente começou a trabalhar o repertório do Armorial antes da pandemia, né? Já estava o tema definido e a gente começou a trabalhar antes da pandemia. Só que a pandemia parou tudo. Sim, é. E a gente tinha uma visão do que seria o repertório musical do Armorial antes da pandemia. E após a pandemia, as nossas ideias clarearam assim. As pessoas responsáveis por tomada de decisão de música vieram com ideias completamente diferentes e direções completamente diferentes, e isso possibilitou a gente fazer um trabalho que, assim, modéstia à parte, eu não vi ainda no movimento. Assim, o Armorial é realmente para mim um divisor de águas, assim. Eu acho que musicalmente o Armorial é uma virada de chave. Foi, né? Musicalmente é uma virada de chave. É tão virada de chave quanto foi a ópera naquela época, né? Você tava na ópera? Não, tava não. Eu era só fã. Na ópera eu era só fã ainda. Mas eu vejo o Armorial nesse lugar, sabe? Assim, é muito difícil considerar como o favorito, mas eu estimo que seja o mais importante, sim. Uhum. Hoje o Davi produz quantas quadrilhas? Para 2026 eu já tenho 15 grupos fechados. Que massa. Do Piauí nós estamos com quanto? Do Piauí, muito provavelmente serão 3. Eita, as 3 vão ficar no topo. Se Deus quiser. Eu faço uma aposta. E pra você, meu querido, me diga qual foi o seu ano mais apaixonante. Ixi, é muito difícil, assim. Eu sempre falo da grande ópera junina porque foi uma virada de chave aqui no nosso São João e eu acho que isso repercutiu fora do Ceará também, né? Eu acho que foi um trabalho assim, emblemático, um grande sucesso, que foi mais reconhecido depois que terminou a temporada do que na temporada, porque aqui no Ceará tem essas coisas, sabe? Na temporada você apanha, aí quando termina a temporada, aí eles lhe botam no pedestal. Tá? É assim, que no Ceará tem muito disso. Mas a gente aprendeu uma coisa nesse tempo de estrada na Babaçu, que o que é bom fica. O que não é, um pouco o São João deixa de lado, não absorve. Através da página de vocês, eu observo que vocês pouco questionam. Aliás, eu nunca vi vocês questionando o resultado. Não, independente da situação. Não é a política da Júnior Babaçu fazer isso. Eu vejo páginas defendendo vocês, mas assim, a própria Babaçu, com nota, eu nunca vi. Não. Então tu não tem um ano que tu diga, esse eu amo. Não, eu gosto, assim, eu amo o ano da força que nunca seca. E a voz da santa dizendo o que é que eu tô fazendo cá em cima desse amor. E a voz da santa dizendo o que é que eu tô fazendo cá em cima desse amor.
de vaca cortando, com o riso da serpente. São João de cisma com tudo, quebrar o verso mudo, grito no hospital da gente. São João de cisma com tudo, quebrar o verso mudo, grito no hospital. Pra mim foi um ano que a Babaçu veio completa. Eu não tirava ali nada. Se eu dissesse, tá, se tu mudaria depois, tu mudaria alguma coisa? Nada. Eu amava ver a quadrilha naquela estética, eu amava ver a musicalidade, eu acho que... Muita força, né? Muita força, o regional, o nosso grupo musical, assim, fez um ano magnífico, era um espetáculo à parte. Se você não olhasse para a quadrilha e olhasse para o regional, você se emocionava. Quer dizer, para mim, a Força que Nunca Seca, ela traz o que tem de melhor da Babaçu, desde da Grande Ópera Junina até o Baião. Aí nós fizemos o trabalho completo. Né? Para mim foi isso, foi um trabalho completo. Todos os vídeos que eu assisto desse ano, eu digo, poxa, esse trabalho é completo. Fico muito feliz com a opinião de vocês, mas continuo eu, Anderson, com a Ópera Junina. Eu amei. Você e o São João todo. Nossa, a Ópera Junina pra mim foi um dos espetáculos mais lindos. E do seu trabalho, Sebastiana, pra mim, me comprou de um jeito que ainda hoje faz parte da minha playlist. E sempre vai estar, porque eu consigo viajar ali. E tu tem uma coisa, uma característica que é muito diferente do que eu costumo ver. Rainha, ela ama viradas, ela gosta de virada, uma música exclusiva, aquela coisa, e geralmente quem faz essas coisas é as gays. As gays que ficam, eu quero que bote aqui, uma virada, Quando a gente ia montar o nosso repertório lá no Piauí, né, as minhas quadrilhas, quando chegávamos na rede, eu quero estar lá, porque o que eu vou fazer é a bagunça. E aí as meninas me contando, a Andressa Garcia, você fez a da Andressa agora, né, para o Nacional. Ela me contou, ela disse assim, Anderson, quem fez voltar? Eu disse, e suas opiniões? Ela, quase nada. Eu disse, mulher, isso tudo foi da cabeça dele. Ela, foi, amigo. A gente só paga e vem. Eu disse, nossa. Amigo, eu tô com a Andressa Garcia, se eu não me engano, desde 2023, que ela ganhou, acho, o primeiro nacional. Cara, é muito bom trabalhar para ela também, porque assim, eu amo trabalhar com cliente eu amo trabalhar com grupos que confiam, confiam o trabalho deles na nossa criatividade, entendeu? Assim, há clientes como, por exemplo, não vou citar exemplo, eu gosto muito de clientes que me possibilitam criar coisas novas, assim, me deixam livres, né? Quando eu ouvi, eu disse, amiga, tua música tá babada, tá muito bonita. Quem foi produzir ela? Davi. Eu disse, nossa, mulher, foi isso. Amiga, como é que tu faz? Tu manda áudio, eu mandaria um áudio dizendo, que eu quero que passe as viradas, que ali é que os viados se realizam. Aí ela, não, amigo, a gente só pede e ele faz, e sai perfeito. Eu disse, nossa. Um breve resumo do tema e a gente propõe. E pra cima do problema e vamos resolver. Propõe tudo e dá tudo certo. Graças a Deus. Gente, eu queria aqui agradecer vocês dois do fundo do meu coração e dizer que eu tô descobrindo agora que o tempo do nosso programa é pouco para tanto aprendizado, viu? Produção, por gentileza, busque aumentar isso aí, porque eu tô precisando saber mais. Eu vou saindo daqui hoje com gostinho de quero mais, porque, como eu disse anteriormente, é uma quadrilha que está no meu coração, e da Maria Nery. Amamos junto a Babaçu, ela sabe que isso é de verdade. Babaçu, ela fez muito mais do que ela imagina, porque eu conheço milhares de rainhas que se espelharam na Adriana Dias. Eu conheço milhares de noivas que se espelharam nas noivas da Babaçu. Eu conheço quadrilhas que passam o ano inteiro querendo fazer algo parecido, e isso é lindo. Principalmente porque são realidades diferentes, entende? A força com que você tem para conseguir acarrear fundos para realizar o seu grupo, nem todo mundo tem. E você sabe que dá trabalho. Eu sei perfeitamente que se entregar 500 mil na sua mão, ainda é pouco para produzir uma quadrilha. Porque eu não estou falando de uma quadrilha comum, simples, eu estou falando de uma das maiores quadrilhas do país. A Babaçu, ela tem história, ela tem respeito, ela tem respaldo. É um nome que onde você chega e fala, a pessoa fala, eu conheço.
cada um tem a sua opinião e tem seu gosto. A Babaçu vai morar no meu coração por muitos e muitos anos. Eu espero a Deus encontrar vocês em outras ocasiões. Quero receber aqui outras pessoas da Babaçu também, porque cada um tem uma história diferente, certo? E muito obrigado pela parceria e é isso, viu? Obrigado pelo convite. Prazer é nosso.